Cientistas acabaram de descobrir a maior colisão de buracos negros já registrada. Dois buracos negros monstruosos, pesando 103 e 137 vezes a massa do Sol, colidiram a 5,7 bilhões de anos-luz de distância, criando um buraco negro final 225 vezes mais pesado que o Sol. Ambos os buracos negros giravam quase na velocidade máxima permitida pela física, girando centenas de vezes por segundo. Tão rápido que provavelmente eram resquícios de colisões anteriores de buracos negros, o que os tornava monstros cósmicos de segunda ou terceira geração. A colisão ultrapassou a luminosidade combinada de todas as estrelas do universo observável. Mas durou apenas 0,1 segundo. Essa fusão aconteceu quando o nosso sistema solar mal estava se formando, muito antes de existir vida em nosso planeta. Quando essas ondas finalmente chegaram aos detectores do LIGO, em Hanford, Washington, e Livingston, Louisiana, junto com Virgo, na Itália, e Kagra, no Japão, elas causaram mudanças na distância menores que 110 mil vezes a largura de um próton. Os detectores funcionam dividindo feixes de laser e enviando-os por braços perpendiculares, cada um com 4 km de comprimento. Quando uma onda gravitacional passa, ela estica levemente o espaço em uma direção enquanto o comprime na direção perpendicular. O padrão de interferência do laser muda e os cientistas podem medir essas alterações minúsculas no próprio espaço-tempo. Mas aqui está o que torna essa detecção absolutamente extraordinária. Esses instrumentos são tão sensíveis que podem detectar vibrações de carros passando pela instalação, terremotos acontecendo do outro lado do planeta e até mesmo os efeitos gravitacionais da Lua. O fato dos cientistas conseguirem distinguir a assinatura específica de dois buracos negros colidindo a bilhões de anos-luz de distância, de todo aquele ruído de fundo, representa uma das maiores conquistas tecnológicas da história da humanidade. O sinal do GW 231123 durou apenas 0,1 segundo. Mas, naquele breve momento, os cientistas capturaram a espiral da morte final e a fusão de objetos tão massivos e tão distantes que desafiam nossa compreensão fundamental de como o universo funciona. Agora, é aqui que essa descoberta fica realmente alucinante. De acordo com nossas melhores teorias de evolução estelar, existe algo chamado lacuna de massa de instabilidade de Paris. Essa é uma faixa de massas, aproximadamente entre 60 e 130 vezes a massa do nosso Sol, na qual buracos negros simplesmente não conseguem se formar por meio do colapso estelar normal. Eis o porquê. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim de sua vida, o núcleo se torna tão quente e denso que fótons de alta energia começam a criar pares de elétrons e poseitrons. Isso reduz a pressão de radiação que sustenta a estrela contra sua própria gravidade, fazendo com que o núcleo entre em colapso rapidamente. Para estrelas que normalmente produziriam buracos negros entre 60 e 130 massas solares, esse processo se torna tão violento que destrói completamente a estrela no que é chamado de supernova de instabilidade de Paris. Em vez de deixar para trás um buraco negro, a estrela inteira é explodida, espalhando seu material no espaço. Estrelas massivas o suficiente para evitar esse destino criariam buracos negros com mais de 130 massas solares. Mas essas estrelas massivas são extremamente raras e eram mais comuns no universo primitivo, quando a formação estelar era diferente. Então, quando os cientistas detectaram dois buracos negros com massas de 103 e 137 massas solares se fundindo, foi como encontrar uma espécie de animal que a biologia evolutiva diz que deveria ser impossível. Ambos os buracos negros estão localizados na zona proibida. Eles são muito grandes para terem se formado a partir de um único colapso estelar, mas não são grandes o suficiente para serem os buracos negros supermassivos que encontramos nos centros galácticos. Essa descoberta muda o que pensamos sobre a formação e evolução dos buracos negros. É como se as regras da física tivessem brechas que nunca soubemos que existiam. A explicação mais provável é que esses buracos negros sejam produtos de fusões anteriores. Eles são buracos negros de segunda ou até terceira geração, formados quando buracos negros menores colidiram no passado distante. A pista de que esses são buracos negros de segunda geração vem de seus spins. Ambos os buracos negros estavam girando quase na taxa máxima teórica, com parâmetros de spin muito próximos de 1. Quando uma estrela massiva colapsa para formar um buraco negro, o objeto resultante normalmente tem um spin relativamente modesto, porque os núcleos estelares não giram tão rapidamente.
Mas quando dois buracos negros se fundem, o momento angular orbital de sua espiral da morte é convertido no giro do buraco negro final. Os giros extremos detectados sugerem que ambos os buracos negros já passaram por pelo menos uma fusão anterior. Eles são os descendentes cósmicos de colisões anteriores que carregam as assinaturas rotacionais de sua violenta história familiar. Mas isso levanta uma questão fascinante. Onde essas fusões hierárquicas acontecem? No ambiente esparso do espaço normal, é incrivelmente improvável que os buracos negros se encontrem. A densidade média da matéria no universo é tão baixa que os buracos negros podem vagar por trilhões de anos sem nunca encontrar outro buraco negro. Isso está apontando os cientistas para ambientes muito mais densos, onde os buracos negros têm mais probabilidade de se encontrar. Os centros de aglomerados globulares, que podem conter centenas de milhares de estrelas compactadas em um espaço relativamente pequeno, são os principais candidatos. Outra possibilidade é um ambiente caótico ao redor de buracos negros supermassivos em centros galácticos. Aqui, buracos negros de massa estelar podem ser capturados em órbitas, interagir entre si e passar por múltiplas fusões ao longo do tempo cósmico. Pense nisso como uma árvore genealógica cósmica. Os buracos negros de primeira geração se formaram a partir de estrelas únicas e massivas. Algumas delas se encontraram e se fundiram para criar buracos negros de segunda geração, com massas e rotações maiores. Então, esses monstros de segunda geração encontraram outros parceiros e se fundiram novamente, criando buracos negros de terceira geração ainda mais massivos. O GW231123 pode estar nos mostrando o resultado final desse processo de fusão hierárquica, revelando buracos negros que cresceram muito além do que estrelas únicas poderiam produzir. Vamos dar um zoom no que realmente aconteceu durante aquele 0,1 segundo que nossos detectores capturaram, porque a física envolvida é absolutamente impressionante. No momento em que o LIGO detectou as ondas gravitacionais, esses dois buracos negros estavam girando em espiral, um em direção ao outro, por potencialmente milhões de anos, perdendo energia gradualmente e estreitando sua órbita. Durante os momentos finais, eles estavam girando em torno um do outro a frações significativas da velocidade da luz. Perto do fim, eles estavam completando várias órbitas por segundo, cada uma pesando mais de 100 vezes mais que o nosso Sol. Quando finalmente se tocaram e começaram a se fundir, a colisão criou um objeto altamente distorcido e oscilando rapidamente, que não eram mais dois buracos negros separados, mas também não era um único buraco negro estável. Esse buraco negro recém-formado era extremamente distorcido, como uma bola de futebol girando. Mas os buracos negros não conseguem manter formas não esféricas. As leis da relatividade geral exigem que eles se acomodem em esferas perfeitas. Esse processo de acomodação, chamado ring down, é literalmente o buraco negro soando como um sino cósmico que foi atingido com uma força inimaginável. A frequência e a taxa de amortecimento dessas oscilações codificam informações sobre a massa e o giro finais do buraco negro, que é como os cientistas determinaram que a fusão produziu um monstro de 225 massas solares. Mas aqui está a parte realmente alucinante. Durante o pico dessa colisão, a potência de saída em ondas gravitacionais foi de aproximadamente 10 elevado a 49 watts. Isso é mais energia por segundo do que a saída de luz combinada de todas as estrelas no universo observável. Por aqueles breves momentos, esse único evento foi a coisa mais brilhante do universo. Não em luz visível, mas em ondas gravitacionais. Era como um farol cósmico que poderia ser detectado por instrumentos suficientemente sensíveis em qualquer lugar do universo. No entanto, toda essa violência inimaginável e liberação de energia foram comprimidas em apenas 1/10 de segundo. Toda a fusão final, do primeiro contato ao toque, aconteceu mais rápido do que um piscar de olhos humano. Essa descoberta está nos forçando a confrontar algumas implicações profundas sobre o universo em que vivemos e como ele evoluiu ao longo do tempo cósmico. Primeiro, se buracos negros na lacuna de massa podem existir e se fundir, isso sugere que nossa galáxia e outras podem estar cheias de buracos negros de massa intermediária que ainda não detectamos. Esses objetos podem estar à espreita em aglomerados globulares na periferia galáctica ou em ambientes estelares densos que não estudamos completamente. Segundo, a detecção de uma fusão tão grande implica que o processo de crescimento hierárquico de buracos negros pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente.
Isso pode ajudar a explicar como alguns buracos negros supermassivos cresceram tão rapidamente no início do universo. Em vez de começar como pequenas sementes que lentamente acumulam matéria ao longo de bilhões de anos, talvez alguns buracos negros supermassivos se formaram por meio de cascatas de fusões, crescendo rapidamente de massa estelar para massa intermediária e para monstros supermassivos. Terceiro, essa descoberta está revelando que ambientes estelares densos são fábricas cósmicas para produzir essas fusões extremas. Aglomerados globulares, núcleos galácticos e outras regiões de alta densidade podem estar produzindo buracos negros impossíveis regularmente. Com cerca de 300 fusões de buracos negros agora detectadas por meio de ondas gravitacionais, o GW231123 representa algo especial. Não é apenas mais um ponto de dados. É um vislumbre de processos cósmicos que operam em escalas de violência e energia que ampliam nossa imaginação. Mas talvez o mais importante seja que isso é apenas o começo. Os detectores de ondas gravitacionais da próxima geração serão ainda mais sensíveis, capazes de sondar mais profundamente o espaço e recuar ainda mais no tempo cósmico. Os projetos do Explorador Cósmico e do Telescópio Einstein serão capazes de detectar fusões de quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, potencialmente revelando a primeira geração de buracos negros e como eles começaram o processo de crescimento hierárquico. Em breve, poderemos traçar a história evolutiva completa dos buracos negros desde a Idade das Trevas cósmica até os dias atuais, observando como esses monstros cresceram e moldaram as galáxias ao seu redor. Então, o que você acha que essa descoberta significa para a nossa compreensão da evolução cósmica? As fusões hierárquicas de buracos negros podem ser a chave para explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história cósmica. E que outras surpresas de ondas gravitacionais podem estar nos esperando à medida que nossos detectores se tornam mais sensíveis? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E, como sempre, se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever e clicar no sininho de notificação para mais descobertas alucinantes das fronteiras da astrofísica.